Queridos irmãos e irmãs, pastores, conselheiros, amigos e amigas, nós estamos trabalhando, eu sou o pastor Israel Ferreira, da cidade de Ilhéus, diretamente de Ilhéus, estou gravando para a TV CPAD, e meus vídeos é aconselhamento pastoral. Estou falando sobre clínica pastoral, ou seja, o pastor, o conselheiro, como um clínico da alma do sujeito, não é? Cuidando da sua alma. E eu já falei sobre para que serve a clínica pastoral, e hoje eu quero falar como fazer clínica pastoral. Então, quando nós falamos em clínica, nós somos alguém que tem capacidade de prestar atenção no outro. Atenção. Então, quando você, primeiro dia que você atender uma pessoa, só ouça, faça perguntas. Quando começou isso? Como foi a sua infância? Você participou de alguma coisa, foi vítima de alguma coisa, de alguma violência? São perguntas que você precisa fazer. O que foi que o seu marido fez? Por que você está assim com ele? Perguntas que vai te esclarecer. Você não vai chegando no bocado de conselho, faça isso, faça isso. Antes de eu falar qualquer coisa, eu preciso ouvir. Então, eu preciso ser um bom ouvinte para ser um bom clínico, um bom conselheiro, um bom psicólogo. Eu preciso ser bom ouvinte. Mesmo que eu tenha que ouvir coisas absurdas. Um dia eu estava aconselhando um irmão, passei a ouvi-lo, e agora o que foi que aconteceu? Eu disse, aconteceu algo que eu não posso lhe falar. Eu disse, diga, meu amigo, o que foi que aconteceu? Aí logo eu fui no pior, você traiu sua mulher? Ele disse, pior do que isso. Eu disse, o que foi? Traí minha mulher com outro homem. Eu não desmaiei nem nada, claro que a gente toma um impacto assim, de um servo de Deus, mas eu simplesmente mantive a postura e comecei a conversar como foi isso, com a infância dele, fui trabalhando, até aquele homem abriu o coração, dizer tudo e dizer toda a sua história. Para a gente tratar uma pessoa clinicamente, clínica pastoral, nós só damos um conselho. É você acompanhar a história, antes de falar qualquer coisa, precisa da história do sujeito. Na história dele existem muitas explicações de por que ele é assim. Na história de alguém você encontra o porquê do comportamento atual. Nos fatos que aconteceram, pode ser um estresse pós-traumático, pode ser um trauma que ele teve na infância ou na idade adulta, tem uma perda incomparável, como é o caso de Jó, que a gente pergunta, por que Jó estava naquela situação? Jó tem uma perda incomparável, uma perda irreparável também. E às vezes uma perda pode gerar uma patologia. No capítulo 3 de Jó, você encontra Jó com sintomas de depressão. Você Jó falando em morrer, Jó a maldição no dia que nasceu, Jó atribulado, e muitas coisas. E os conselheiros de Jó são exatamente os conselheiros que não escutam o que foi que eles fizeram quando alguém chama alguém para dar por exemplo, fulano pecou. Aí o pastor chama, você está excluído, você não vale nada, você manda embora. Você já ouviu a vida daquele homem? Já sabe por onde ele passou? Já ouviu a história dele? Os conselheiros de Jó fizeram isso. Eles não ouviram a história de Jó. Eles simplesmente acusaram Jó de estar em pecado. Se ninguém ficar em pecado, ou ficar numa situação dessa, não estiver em pecado. Conclusões matemáticas. A vida espiritual e emocional não é cartesiana. Não é matemática. Não é isso que já resulta nisso. É probabilidades. Se uma pessoa pode cometer um pecado grave e colher os frutos graves. Mas a pessoa cometer um pecado, Jesus perdoa e não colher fruto nenhum. Então, esse é um processo muito inteligente e sábio, que só Deus entende. Por que a pessoa está assim? Quando uma pessoa foi abusada sexualmente, ele vai ter um sintoma. Pode um ter depressão e o outro não ter nada. O outro pode ter conseguido superar. Porque às vezes as probabilidades de uma pessoa que foi abusada ter uma doença mental é muito alta. Mas a pessoa pode ter aquele princípio de que não importa o que fizeram comigo, importa o que eu faço do que fizeram comigo, e ele encontrar nesse que fizeram comigo uma solução, uma saída inteligente, uma saída sábia, ele não se tornar um deprimido, um esquizofrênico, nem um louco qualquer. Ele conseguiu superação. Então nós não podemos nada trabalhar matematicamente só, que a gente pode trabalhar as causas. Se a pessoa está com um conflito, tem alguma causa.
no que o marido disse à mulher, na humilhação que ele sofreu, no abuso que ele teve na adolescência ou na infância. Tudo tem uma raiz. Ninguém passa de ter um problema, você pode ter uma grande perda, por exemplo, perdeu a empresa e entrou em depressão. Esse pode ser um gatilho. Existem os gatilhos emocionais que disparam a qualquer momento. E este gatilho pode disparar quando a pessoa teve um pecado, por exemplo, a pessoa era crente, caiu, e ele tinha um trauma lá da infância, e aí detona um processo depressivo, ou detona, como Davi, um processo de depressão. Davi ficou angustiado por causa do pecado. Detona um processo de angústia, como de Jó. Por quê? Por causa de uma perda, por causa de um pecado, por causa de alguma razão que leva a pessoa a ter um sintoma de, por exemplo, um marido mau, que trata mal sua mulher. É bom saber como foi a casa dele, a família dele, se o pai se separou da mãe, se o pai espancava a mãe. Tudo isso pode ser um aprendizado que aquele marido violento possa ter aprendido violência na infância. Então é por isso que eu digo que o processo de clínica pastoral é um processo mais profundo, quando a gente busca as causas, busca os porquês, busca a história do sujeito para justificar aquele comportamento. Não quer dizer que isso justifique, que isso deve ser, não levar em conta, não. Então ele está certo em ser assim. Não, isso significa que eu vou curá-lo, que eu vou trabalhar para que Jesus cure, que eu vou lidar com o processo de cura dele, de restauração, de recuperação dele. Então eu preciso ouvir primeiro a pessoa. Desenvolver uma capacidade de ouvir. Às vezes, a primeira vez que a pessoa vem, eu vou ouvi-lo, não vou dizer nada. Só dizer, vou orar por você, vai embora e volta tal dia para continuar essa história. É isso que a gente precisa, dessa capacidade de ouvir. A gente quer resolver tudo no minuto, de gastar 1 hora com a pessoa, não queremos. Eu quero dar 10 minutos para cada um, mas como conselheiro, como pastor, como clínico pastoral, eu preciso passar tempo com meus clientes, ou com meus pacientes, ou com os meus aconselhados. Eu preciso gastar tempo com eles. Sem tempo, você não faz um bom tratamento, você não vai ter um bom cuidado se você não tiver tempo. Então é necessário que você busque Deus sabedoria para lidar com isso. Sabedoria, que é algo que nem todos têm. Tiago diz que ninguém fala de sabedoria, fale com Deus, não é? Outra coisa importante, minha capacidade de acompanhar aquela pessoa por mais tempo, não é? Amar o aconselhado, ou no caso do paciente, um amor que é um amor de empatia. Diz assim, eu me coloco no lugar dele, é empatia muito bom, sentir, porque você diz, esse é um sem vergonha, traiu uma mulher com um, com outro, teve 10 mulheres, casou 5 vezes, talvez ele seja um doente, que precisa ser tratado, talvez não seja apenas um banal, a banalidade dele pode ter um fundamento de saúde mental, de abuso que ele teve, as incertezas e inconstâncias dele, pode ter alguma relação com o seu passado, com a sua história pessoal. Então isso tudo é muito bom levar em conta no processo de aconselhamento, não é? E amor ao que você faz. Quem é conselheiro tem que pensar assim, o aconselhamento é um ministério. Eu falei no vídeo passado que aconselhamento é um ministério de reconciliação, que nós precisamos desenvolver esse ministério para fazer um processo clínico, um processo de aconselhamento. Usar métodos bíblicos, primeiro a Bíblia, a palavra. A Bíblia leva a perdão, a reconciliação, a arrependimento, a quebrantamento, tudo isso é bíblico. E você talvez precise de algumas terapias baseadas em terapias comportamentais. Você pode ler muito sobre isso, a psicanálise pode ajudar na busca do passado, terapia centrada na pessoa, que também vai lidar não com o problema da pessoa, mas com a pessoa do problema. Isso é muito importante na terapia centrada nas pessoas. Isso é esse nome que eu estou dando, você pode anotar e procurar na internet, você vai encontrar material sobre isso. Terapia centrada na pessoa, de Carl Rogers, psicanálise de Freud, comportamental, e tem várias outras que vai te ajudar. Mas vamos dizer que você passe por essas aí. E dá uma olhada lá e pesquise como isso age no comportamento. E você pode fazer, claro, você não pode se aprofundar. Isso você precisaria tomar um curso, de estagiar, isso tudo mais, mas um pastor já experiente, ele usa algumas táticas dessas, técnicas, para fazer um trabalho, porque ele tem que basear na Bíblia e com informação de comportamento.
Informação de comportamento, estudar alguma coisa da psicologia, que você acha muitos artigos aí na internet que pode te dar uma visão geral para leigos. Isso é importante. Outra coisa importante ao lidar com pessoas assim, é você mandar a pessoa anotar as coisas. Na terapia comportamental eu faço isso com as pessoas. Anote o que você se lembrar de você, anote o dia que isso aconteceu, anote os seus comportamentos, o momento que você tem uma síndrome de pânico, o momento que você fica muito ansioso, o momento que você fica muito inquieto, anote o dia, o momento, anote a sua angústia, anote a sua luta, anote a sua dor, anote de onde veio isso, lembre o que aconteceu e anote. Essas anotações pode mandar para o WhatsApp para você ou fala com você no próximo encontro. Então, isso também é fundamental. Outra coisa importante é apoiar a pessoa. Se a pessoa precisa de um psiquiatra e você encaminha. E quando a pessoa precisa de psiquiatra? Quando você foge do seu controle, você vê que isso não é para mim. Ou você manda para o psicólogo, porque tem coisa que o psicólogo resolve. Ou se é uma coisa muito mais grave, você está falando de se matar, eu quero morrer, eu vou me matar, já teve tentativa de homicídio, já teve automutilação. Então, é melhor você procurar um psiquiatra que você conheça na cidade, encaminha aquela pessoa para o psiquiatra, ele vai precisar de tomar remédio para um equilíbrio químico do seu cérebro, da sua mente, e para equilibrar também a sua mente. Isso é muito importante quando nós lidamos com o processo de aconselhamento que a gente tem. E depois dele tomando um remédio, não quer dizer que o remédio vai resolver o problema. O remédio vai melhorar os sintomas, mas as causas, que pode ser uma causa do pecado, o remédio não cura pecado. O remédio não cura trauma, o remédio cura sintomas. O processo de libertação dos traumas e dos pecados que aquela pessoa tem que passar pelo seu gabinete, pela clínica pastoral, pelo aconselhamento pastoral. Aí você vai conseguir o êxito necessário naquele processo de tratamento, de cuidado, de libertação, porque você tem que tratar. O tratamento passa por aconselhamento, oração e libertação. O tratamento passa por ouvir, você orientar, você orar, e você impor as mãos e libertar a pessoa das suas opressões espirituais também, porque sempre problemas emocionais às vezes está acompanhado de opressões espirituais, está operado de obsessões espirituais, em alguns casos de possessão, mas mais de obsessão. E isso você vai lidar com toda a sabedoria, com toda a graça, e Deus vai te dar como vencer. E o acompanhamento é necessário acompanhar por algum tempo uma pessoa, eu sempre estou lembrando isso. Clínica pastoral significa acompanhamento até um processo de libertação ou de cura definitiva. Mas esse exílio que eu estou fazendo agora é de orientação de uma teologia prática, não é? De como praticar o aconselhamento, de como praticar clínica pastoral. Estou usando a palavra clínica para, vamos dizer, melhorar esse processo de tratamento. Clínica é um processo de tratamento mais profundo. Mas eu vou falando sobre isso aqui mais vezes. Deus abençoe você ricamente, Deus te guarde, Deus te ajude, nos dê sabedoria para cuidar das nossas ovelhas e das pessoas que precisam de nós. É preciso que eu lembre a você que eu atendo aqui pessoas não crentes, Igreja Batista, de outras igrejas e da minha igreja também, porque as pessoas estão procurando uma saída e o pastor pode ajudar. Deus abençoe você, um grande abraço, fica com Deus. Revistas de Escola Dominical da CPAD do primeiro trimestre de 2021. Lições bíblicas de adultos com o tema O Verdadeiro Pentecostalismo. Estudaremos pontos da doutrina pentecostal que nos identificam como um movimento poderoso do Espírito Santo. Prepare-se para uma imersão sobre a atualidade dos dons espirituais, comentada pelo pastor Ezequias Soares, autor de diversos livros, graduado em letras, mestre em ciência da religião, professor de hebraico, grego e apologia cristã. Entenda mais sobre a pessoa e atuação do Espírito Santo, o compromisso com a palavra de Deus, o batismo no Espírito Santo, a atualidade dos dons, os frutos do Espírito, o poder para curar e muito mais. O mover do Espírito gera uma marca profunda em cada um de nós. Esta é nossa identidade. Este é o legado dos céus para todo cristão. Sejamos revestidos deste santo poder para anunciar o reino de Deus.
Ligue agora, 0800 021 7373. A ligação é gratuita. Ou acesse nossa loja virtual, cpad.com.br. A venda em todas as lojas da CPAD e na livraria mais próxima de você. CPAD, a editora da Escola Dominical. Não temas, é hora de virar a página.